Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos mergulhar de cabeça no caderno 15. O tema é um gigante do direito civil, daqueles que, assim, decidem aprovação. Propriedade, com um foco cirúrgico em aquisição e perda. Exatamente, e é um tema fascinante porque ele expõe uma tensão fundamental no direito, sabe? É a briga entre o que está no papel, no registro formal, e o que acontece na realidade, no mundo dos fatos. Dominar como se ganha e como se perde a propriedade é entender como o direito equilibra a segurança dos documentos com a função social do uso da terra, dos bens. A nossa missão aqui é justamente destilar os pontos que a FGV adora usar para testar esse raciocínio, transformando a teoria em uma ferramenta prática para a prova. Ok. Então o nosso fio condutor hoje é essa disputa entre o documento e a realidade. Gostei disso. Vamos começar pelo começo de tudo. A distinção que parece ser a base para entender essa lógica. O material do professor Lessa abre com a grande divisão entre aquisição originária e derivada. À primeira vista parece só um conceito teórico, mas qual é o impacto real disso? Se eu adquiro um imóvel, o que muda na minha vida se a aquisição foi de um jeito ou de outro? Muda absolutamente tudo. É a diferença entre, sei lá, começar uma história do zero e continuar um livro já pela metade. Na aquisição derivada, que é a mais comum, como numa compra e venda, você herda a propriedade com toda a bagagem dela. É o princípio de que ninguém pode transferir mais direitos do que tenho, né? Se o imóvel tinha uma hipoteca, uma penhora, uma servidão, tudo isso vem junto no pacote, você continua a história do proprietário anterior. Certo. Essa é a continuação da história, como você disse. Então a originária é a página em branco. Exatamente. A aquisição originária é um reset completo. A propriedade nasce na sua mão completamente nova, pura. O vínculo jurídico com o dono anterior é rompido. Qualquer ônus, vício ou limitação que existia antes simplesmente desaparece, é purgado. O maior e mais poderoso exemplo disso é a uso capião. A pessoa que adquire por uso capião recebe o imóvel livre e desembaraçado, não importa o que estivesse gravado na matrícula antes. Espera, isso é muito forte. Quer dizer que se um banco tinha uma hipoteca milionária registrada sobre um terreno e alguém entra lá, cumpre os requisitos da usucapião, o banco simplesmente perde a garantia? Perde. É exatamente isso. E é aqui que a gente vê a força daquela tensão que eu mencionei. Na aquisição originária, a realidade fática da posse, qualificada pelo tempo e pelo uso, se impõe sobre a formalidade do registro e dos direitos que estavam ali pendurados. É um dos pontos que o professor Lessa sempre frisa. Entender isso é entender a alma dos direitos reais. Uau! Isso já muda a perspectiva. Então vamos entrar de vez no maior exemplo disso, o tópico que, como diz o material, é o favorito das bancas: uso capião. Começando pela modalidade mais, digamos, raiz. A uso capião extraordinária, artigo 1238 do Código Civil. É a mais poderosa e, ao mesmo tempo, a mais simples nos requisitos. O prazo é longo. 15 anos de posse. E o ponto central é, não precisa de justo título nem de boa-fé. A lei não está, assim, preocupada se a pessoa entrou ali sabendo que não era dela ou se tinha um documento furado. O que importa é a posse contínua, com intenção de ser dono pelo tempo exigido. É a posse pura e crua vencendo a inércia do proprietário. 15 anos é muito tempo. A lei não oferece nenhum tipo de bônus ou incentivo para quem fez mais do que só ocupar o espaço. Digo, alguém que realmente transformou o lugar, que construiu a casa da família ali. Pergunta perfeita, e é exatamente aí que mora a pegadinha da FGV. Sim, a lei oferece, se o possuidor estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual, ou realizou obras ou serviços de caráter produtivo, o direito reconhece que essa posse tem uma qualidade maior, uma função social. E o prêmio é uma redução de tempo considerável. O prazo de 15 anos cai para 10. Ah, entendi. É um detalhe que não dá para esquecer.
A posse com trabalho ou moradia vale mais. Agora, saindo dessa posse crua e indo para uma situação em que a pessoa até achava que era dona, como fica? Tem dois elementos a seu favor: justo título e boa-fé. A boa-fé é a crença de que a coisa realmente lhe pertence, e o justo título é um documento que, em tese, seria capaz de transferir a propriedade, mas que tem algum defeito. Por exemplo, uma escritura de compra e venda feita por quem não era o verdadeiro dono. E essa modalidade também tem uma redução de prazo, no caso que o material aponta como bem específico, certo? Sim, e é um cenário que parece roteiro de filme, perfeito para uma questão complexa. É a chamada usucapião tabular, no parágrafo único do artigo 100. O prazo aqui despenca para 5 anos. Imagine a situação. A pessoa compra onerosamente um imóvel, leva o título a registro no cartório, tudo parece perfeito. Anos depois, descobre-se que aquele registro era inválido e ele é cancelado. Para proteger essa pessoa que confiou no sistema registral e que, além disso, estabeleceu sua moradia ou fez investimentos importantes no local, a lei cria essa usucapião com prazo reduzido. É a proteção da boa-fé de quem foi enganado pelo próprio sistema. Faz todo sentido. Agora, saindo das regras gerais do Código Civil, vamos para as modalidades que já nasceram com um DNA social forte, as constitucionais. Isso. A usucapião especial urbana, por exemplo. Prazo de 5 anos, área de até 250 metros quadrados, uso para moradia e um requisito fundamental: o possuidor não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O objetivo é claro: concretizar o direito à moradia para quem não tem onde viver. E a mesma lógica se aplica à rural, ou prolabore. O prazo também é de 5 anos, mas a área sobe para até 50 hectares. Além da moradia, a lei exige que a terra tenha se tornado produtiva pelo trabalho do possuidor ou de sua família, e a restrição de não ter outro imóvel também se aplica. É a função social da terra na sua forma mais pura. Exato. E dentro desse universo, tem uma que chama a atenção pelo prazo curtíssimo: a usucapião familiar. 2 anos. Por que tão rápido? Porque a situação que ela visa resolver é muito grave e urgente. Pense no impacto social disso, como o professor Lessa destaca. A lei, no artigo 1240-A, está dizendo que o abandono do lar por um dos cônjuges ou companheiros é uma ofensa tão séria à função social da família e da propriedade que justifica uma transferência de domínio em tempo recorde. Os requisitos são estritos: imóvel urbano de até 250 metros quadrados, propriedade que era dividida com ex-cônjuge que abandonou o lar, uso para moradia e não ter outro imóvel. Não é só sobre posse, é o direito civil com um pé no direito de família, protegendo o núcleo familiar que permaneceu e assumiu todas as responsabilidades. Ok, ficou claro que a posse continuada no tempo é uma força poderosa, capaz até de superar o registro. Mas e o registro em si? Numa situação normal, quando eu compro um imóvel e assino o contrato, porque eu ainda não sou o dono? Essa é uma dúvida muito comum. É a grande armadilha do senso comum. No Brasil, o contrato de compra e venda não transfere a propriedade. Ele é um passo importantíssimo, claro, mas ele apenas cria a obrigação de transferir. A propriedade imobiliária entre vivos só muda de mãos de fato com um ato solene: o registro do título no cartório de registro de imóveis. É o que diz o famoso artigo 1245, com a máxima que todo estudante de direito aprende: quem não registra não é dono. E o tempo aqui também é crucial, mas de outra forma, a tal da prenotação. Exato. Se duas pessoas compram o mesmo imóvel e ambas correm para o cartório, quem terá a propriedade? Será aquele cujo título foi apresentado primeiro no protocolo do cartório, ou seja, quem prenotou primeiro. A data da prenotação retroage e define a eficácia e a prioridade do registro. É a corrida para o cartório que define o vencedor. Certo. Agora, saindo da posse e do papel e indo para algo mais físico, e quando a propriedade cresce, vamos falar da accessão. A cessão é tudo aquilo que se adere, que se incorpora a um bem principal. Nas accessões naturais, a que mais interessa para provas é a distinção entre aluvião,
que é aquele acréscimo lento, gradual, que a margem de um rio ganha com o tempo. Uhum. E que não gera indenização, e a avulsão, que é um evento súbito, violento. Imagine que uma tempestade arranca um bloco de terra de uma propriedade e o joga na propriedade vizinha. O dono original tem o prazo de 1 ano para reclamar essa porção de terra. Se não o fizer, quem recebeu o acréscimo o incorpora à sua propriedade. E nas acessões feitas pelo homem, como construções e plantações, qual é a regra? A regra geral vem do direito romano. Superfície solo cede. A superfície cede ao solo. Ou seja, o acessório, a construção, segue o principal, que é o terreno. Presume-se que tudo que foi construído no terreno pertence ao dono do terreno. Se eu construir no seu terreno, em regra, perco a construção para você, tendo direito no máximo a uma indenização se agir de boa fé. Mas o material do professor Lessa dá um destaque enorme para uma exceção a essa regra, uma inversão completa da lógica. E com toda razão, porque é um dos temas preferidos da FGV. É a acessão inversa do parágrafo único do artigo 1255. Aqui, a realidade econômica se impõe sobre a regra jurídica tradicional. Imagine que alguém, de boa fé, por um erro de topografia, constrói uma casa de R$800 mil no terreno do vizinho, um lote que vale 100 mil. Seria economicamente irracional. Um desperdício social, demolir a casa. Peraí, deixa eu ver se entendi. Você está me dizendo que se eu construir uma mansão no seu terreno por engano, eu posso acabar virando dono do seu terreno? Isso é uma reviravolta em tanto. É exatamente essa a reviravolta. Se a construção ou plantação excede consideravelmente o valor do terreno e o construtor agiu de boa fé, a lei inverte a regra. A construção, que vale mais, vira o principal e puxa a propriedade do solo, que vira o acessório. Claro, o construtor terá que pagar uma indenização justa ao dono do terreno, mas ele adquire o solo. A economia e a função social prevalecem sobre a titularidade formal. Impressionante. Até agora falamos muito de terra, de imóveis, que parecem permanentes. Mas a maior parte do nosso patrimônio no dia a dia é móvel. Carro, celular, computador. A lógica para se tornar dono dessas coisas é completamente diferente, certo? Muito mais ágil. Bem mais ágil. A usucapião de bens móveis, por exemplo, tem prazos muito menores. 3 anos para ordinária, com justo título e boa-fé, e 5 anos para extraordinária. Mas o modo de aquisição por excelência é a tradição, a simples entrega da coisa. No direito dos bens móveis, o que manda é o fato da entrega. Entregou, transferiu. Temos também a ocupação, que é o ato de tomar posse de algo que não tem dono, a res nullius, ou que foi abandonado, res derelicta. E aqui entra um ponto que gera muita confusão, e se a coisa não foi abandonada, mas perdida? O famoso achado não é roubado. Juridicamente, achado não é roubado é um mito perigoso. Descobrir coisa perdida, o que a lei chama de descoberta, não gera propriedade. Pelo contrário, gera o dever de restituir ao dono ou, se não for possível, entregar à autoridade competente. Ficar com o bem pode inclusive configurar o crime de apropriação de coisa achada. Falando na tradição, na entrega, tem uma situação que parece uma casca de banana. Quando a pessoa que me entrega a coisa não é a verdadeira dona. É a tradição a non domino. A regra é clara. Ela não transfere a propriedade. Se eu compro um celular de alguém que o furtou, eu não me torno dono. Porém, o artigo 1268 traz uma exceção vital pensada para proteger a segurança do comércio. Se eu, de boa fé, comprar esse mesmo celular em uma loja, um estabelecimento comercial que vende aparelhos ou em um leilão público, a lei me protege. A tradição se torna eficaz e eu me torno dono, mesmo que a loja não fosse a proprietária legítima. É a proteção da aparência, da confiança no comércio estabelecido. Perfeito. Já vimos em detalhes como se ganha a propriedade. Para fechar o ciclo, como se perde. O artigo 1275 nos dá o cardápio: alienação, que é venda, doação; renúncia, um ato formal de abrir mão do direito; perecimento, quando a coisa é destruída; e desapropriação,
Mas o que merece atenção especial para a prova é o abandono. E qual o detalhe crucial sobre o abandono? O destino do imóvel abandonado. O artigo 1276 estabelece um procedimento para que o poder público arrecade esse bem. E aqui está a distinção de ouro que a FGV adora cobrar. Se o imóvel abandonado for urbano, após um procedimento de 3 anos, ele passa para a propriedade do município ou do Distrito Federal. Agora, se o imóvel abandonado for rural, o destino é outro, ele passa para a União. Certo. Essa diferença de competência, ligada às políticas de reforma agrária e urbana, é um ponto-chave. Ótimo. Cobrimos muito terreno. Para garantir que tudo isso fique bem fixado, vamos fazer uma revisão estratégica, como se fosse o fichamento final do material do professor Lessa. Quais são os pontos que quem está ouvindo precisa ter na ponta da língua? Com certeza. Vamos lá, em modo de revisão final. Primeiro, os prazos de uso capião imóvel. Decore os pares e as exceções. Extraordinária, 15 anos, caindo para 10 com moradia ou obra. Ordinária, 10 anos, caindo para 5 na tabular. Especiais, tanto urbana quanto rural, 5 anos. E a familiar, o prazo recorde de 2 anos. Segundo ponto essencial. O ato que transfere a propriedade. É a dicotomia fundamental. Para bem imóvel, a palavra mágica é registro. Para bem móvel, a palavra é tradição. Não pode haver confusão aqui. Contrato não transfere propriedade de imóvel. A entrega da chave sem intenção de transferir o domínio de um móvel também não. É o ato formal que conta. Terceiro, aquela inversão da lógica. A seção inversa. Lembre-se do gatilho. Construção de boa-fé, que vale muito mais que o solo. O resultado é o oposto da regra geral. O construtor adquire o solo mediante indenização. A exceção que privilegia a função econômica. Isso. E por último, para fechar, o destino do imóvel abandonado. A regra binária, que é um clássico de prova. Imóvel urbano abandonado vai para o município DF. Imóvel rural abandonado vai para a União. Como o professor Lessa reforça, são esses contrastes, essas regras claras de oposição que a FGV usa para construir suas questões. Dominar esses 4 pontos é ter um mapa para navegar pela prova. Essa análise toda me deixa com uma reflexão. Nós vimos a uso capião e a acessão inversa como exemplos da realidade se impondo sobre o documento. Vimos o registro como a fortaleza do documento. No fim das contas, até que ponto o registro formal, a matrícula do imóvel, garante a propriedade de forma absoluta contra a realidade dos fatos e a função social? É o grande dilema e o eterno equilíbrio do direito. O registro é o pilar da segurança jurídica. Sem ele, o mercado imobiliário seria o caos. Ele gera uma presunção fortíssima de propriedade, mas não é um escudo absoluto. A inércia do proprietário registral, o abandono, o não uso do bem por décadas abre uma brecha para que um novo direito nasça. Um direito que emerge de um fato socialmente mais relevante, como a moradia de uma família ou a produção de alimentos naquela terra. O direito, como diz o velho Brocardo, não socorre aos que dormem. A propriedade é um direito, mas também é um dever. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim o YouTube avise imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Deixe nos comentários qual tema gostaria de ver analisado em seguida. Até a próxima!